Muito boa noite, você torcedor do Juventude que está com a gente. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Voz da Papada desta sexta-feira, 7 de outubro de 2022. Nós vamos juntos nessa noite de sexta-feira com as informações do Juventude, que entrou em campo na terça-feira. Agora, vai voltar a jogar longe do estádio Alfredo Jaconi no início da próxima semana. Muito boa noite, Angélica, tudo bem? Tudo bem, Pedro? Tudo certo, muito boa noite para você, torcedor jaconeiro que está ligado conosco na Voz da Papada desta sexta-feira, onde a gente vai trazer todas as informações do Verdão, a repercussão desta semana e, obviamente, já projetando o jogo do Juventude contra o Santos na segunda-feira. Isso aí, os nossos parceiros comerciais, a X-Play Seguros, Eficienza, CTK Clube de Tiro, X-Play Celular e também a Confeitaria Flórida. Bom, o Juventude, Angélica, que jogou na terça-feira, teve um empate importante contra o Corinthians, Claro, a vitória não veio, mas a atuação foi diferente. Houve uma competitividade acima do que já estava acontecendo e no final a gente até ouviu aplausos por parte de alguns torcedores, ratificando que de fato foi uma boa partida. Eu acho que mais importante, claro que a gente quer resultado, O melhor sempre vai ser a vitória, ainda mais na situação que o Juventude se encontra, que é o último colocado da tabela de classificação. Então, o que importa para o Juventude sair disso são os resultados positivos, são os pontos conquistados, mas mais do que isso foi a postura do Juventude em campo que a gente percebeu. Nos últimos jogos a gente viu um Juventude muito abatido muitas vezes, principalmente quando levava o gol. O Juventude conseguia segurar a situação, muitas vezes até melhor do que o adversário, mas aí levava o gol, aí aquele fator anímico mais uma vez acabava afetando dentro de campo e o Juventude não conseguia produzir tanto quanto a gente sabe que ele poderia. E isso foi diferente nesse jogo. A gente sabe que essa semana foi uma semana diferente, começou com a saída do técnico Humberto Louser, Lucas Zanella acabou assumindo como técnico interino, vai estar mais uma vez no comando do Juventude diante do Santos, mas mais do que isso ele conseguiu organizar a equipe, a gente viu uma equipe diferente e essa semana a gente acompanhando também já o trabalho, porque o técnico Lucas Zanella nem teve muito tempo na partida contra o Corinthians, foi apenas um treino, mas foi mais conversa que qualquer outra coisa, mas agora ele já pôde trabalhar da sua forma, ele conhece muito bem esses atletas, todos eles, e sabe o que cada característica de cada um pode proporcionar dentro de campo. E falando do técnico Lucas Zanella, a gente vai trazer a entrevista coletiva que ele deu hoje, projetando já a próxima partida, que é na segunda-feira contra o Santos, na Vila Belmiro. Por mais que ele tenha dado a coletiva hoje, o Juventude ainda treina amanhã, sábado, e domingo pela manhã e viaja às 10 horas da manhã. Mas o Zanella já deu uma projeção de como é que vai esse Juventude em campo. Bora lá. A gente procurou no trabalho de hoje já colocar todos os jogadores dentro da estratégia de jogo, então a gente utilizou todos os jogadores que estavam à disposição na mesma informação, A gente tem uma grande preocupação em relação a estancar o número de gols, Nosso time está tomando muitos gols e isso é uma situação que a gente cobrou bastante e estabeleceu algumas ordens defensivas e todos os jogadores que estão à disposição e participaram da atividade e aí a partir disso a gente já vai começando a encaminhar o time em relação a titulares e reservas. A gente entende que é uma situação parecida. A nossa situação ela é um pouco mais pior no sentido de que a gente está na lanterna do campeonato e a gente não consegue mexer na nossa classificação e a gente aprende com a situação de continuidade de trabalho em relação aos jogadores que eles vêm colocando e a gente respeita muito, a gente sabe que é um time que é muito móvel, um time que tem muita qualidade independente dos jogadores que venham e a gente procurou no trabalho de hoje, a gente já fez uma intervenção de vídeo também para mostrar alguns pontos positivos do time deles e aí a gente entende que, voltando à pergunta anterior, que a situação é a gente tentar fazer o máximo possível onde a gente não tome gols, entendendo que tem lá um treinador que conhece o time deles, conhece a casa e a gente tem que entender que vai ser um embate
onde o time deles é um time muito rápido e um time onde a gente vai ter que defender muito bem. Pessoalmente, a gente começou a cair a ficha, né, utilizar o que tu falaste, depois do jogo, né, eu pessoalmente fiquei muito tempo envolvido ali fui pego de surpresa e a gente fez a estratégia ali mais na conversa, na base do vídeo, na base da palestra ali, e aí depois que terminou o jogo, a gente conseguiu assentar e, tá acontecendo, e a confiança que a direção deu pra gente continuar ali até o próximo jogo, deu essa segurança para nós, e a gente conseguiu respirar, trazer a comissão junto nas estratégias de jogo, nas estratégias do treinamento e como a gente lidar com isso. Então, ficou meio que uma intensidade maior ali até o jogo do Corinthians, acabou o jogo, a gente conseguiu respirar e conseguir colocar agora as ideias conforme o trabalho vai passando. A ideia é fazer os jogadores manterem um espírito de garra, de luta e jogo a jogo, é isso que a gente está passando para eles. Entender que a gente tem uma competição à parte, que depende só de nós algumas coisas, né, que são as questões de não entregar a competição, né, e é isso que a gente está passando para eles, da mesma forma que nós que estamos no comando agora é jogo a jogo, para eles também é o que a gente está passando. Isso eu ia até comentar aqui no final da entrevista, importante que tu falou. A gente tá conversando muito, troca ideias todos os dias, antes e depois do treino em relação a isso. A gente tem as pessoas experientes, né, que foram ex-atletas ali, no caso do Márcio e do Adailton, que consegue agregar num processo do vestiário para a comissão, e a gente tem ali os que não foram atletas, que sou eu, o Marcão, o Ricardo, o Josué, o Luan, enfim, todos que estão ali no processo, e a gente está tentando dividir as opiniões, dividir a discussão para que a gente consiga entender os dois lados da moeda, né? E isso está sendo muito importante, é o crescimento do Juventude em relação ao momento e não do Zanella, né? Então a gente está tentando fazer com que seja, mesmo eu estando na beira do campo, que sejam as decisões tomadas de forma conjunta junto com a equipe de trabalho. Em relação à troca do Oscar com o Rafinha, eu vou até repetir o que eu falei na pós-jogo. O Rafinha, o jogador da base, a gente acredita que tem que ter uma formação continuada, e a gente entende que se ele conseguir jogar 45, no próximo ele manter o nível em 45, a gente consegue fazer com que a gente enxerte mais minutos de jogo. E a situação do Oscar, o que facilita é que eu estava no vestiário, né? Então eu conheço a qualidade dos jogadores que estão ali, a competência, a dobradinha com ele, com o Pita sempre funcionou, uma situação que é um ponto positivo no Juventude durante o ano. E essas decisões a gente está tomando sempre nos treinamentos, na ordem de a gente entender a opinião de cada um e tentar achar um timing para colocar ou o jogador da base ou o jogador que já estava aqui no grupo. Então a gente está tentando tomar as decisões de forma coletiva. Tá aí, Lucas Zanella, técnico interino do Juventude. Agora sim, Angélica, então vamos projetar essa partida contra o Santos. O Ju que abriu a rodada 31ª e encerra a próxima rodada na segunda-feira, fora de casa. Pois é, e mais do que isso, o Zanella, diferente do que a gente sempre falava, né? O técnico Humberto Louser testou todas as posições e todas as peças possíveis na equipe do Juventude. O Lucas Zanella, pelo que ele já mostrou hoje, que foi hoje pela manhã o treino lá no CT, aí obviamente amanhã a gente vai acompanhar de novo no sábado e no domingo o último trabalho do Lucas Zanella, a continuidade de uma equipe, assim ele projetou. Deve vir a mesma equipe que jogou contra o Corinthians, apenas com a volta do goleiro Pegorari, que ele não estava no jogo contra o Corinthians, porque tinha recebido o 3º cartão amarelo. Então, a suspensão do Pegorari e do Vitor Mendes. Os dois ficam à disposição do técnico Lucas Zanella. E aí, ele já projetou uma equipe hoje, com o Pegorari no gol e testando até Vitor Mendes em alguns momentos na dupla de zaga. Ainda ficam fora, não estão ainda à disposição do técnico Lucas Zanella para essa partida. Os zagueiros, o Foster e o Renato Chaves, que estão ainda no período de transição, estão começando a voltar.
Da mesma forma, o Edinho e também o Marlon. Hoje, inclusive, a gente já viu o Marlon trabalhando com bola. Acho que foi um dos primeiros treinos com bola do Marlon. Então, ele já volta com isso. Ontem, o Elton acabou não treinando, teve um desconforto, mas hoje já treinou normalmente, está tudo certo. O Bruno Nazário também já voltou a treinar, fica à disposição. Ele que recebeu um pisão, né, no último treino do Juventude aqui antes de embarcar para o jogo contra o Fluminense e o Atlético Paranaense, já fica à disposição mais uma vez do técnico Lucas Zanella. E então, ainda essa... o Leite, né, ainda fica fora, ainda fazendo tratamento, então mais uns dias aí para fazer esse período de transição. E como eu disse, o técnico Lucas Zanella deve projetar praticamente a mesma equipe que entrou em campo contra o Corinthians, com a diferença do Pegorari. Então, Pegorari no gol, Rodrigo Soares na lateral direita, a dupla de zaga com Paulo Miranda e Thalisson, e na lateral esquerda, Moraes. Aí ali no meio campo a gente tem Elton, Jadson, Chico, Capixaba e Rafinha, e lá na frente, então, o Pita. Durante o treino de hoje, ainda no CT do Juventude, o técnico testou algumas peças, por exemplo, colocando o Vitor Mendes no lugar do Paulo Miranda, que pode ser uma opção, Vitor Mendes e Thalisson na dupla de zaga. Também colocou o Juan, o jovem da base, no lugar do Rafinha, que pode ser uma opção aí para começar esse jogo, e o Oscar Ruiz no lugar de Capixaba. Foram as principais peças aí que o técnico Humberto testou. Depois ainda testou Paulo Miranda com Vitor Mendes, tirando o Thalisson. Então são algumas projeções que a gente pode ter no jogo contra o Santos, o Juventude que deve vir no mesmo esquema tático e também praticamente com as mesmas peças que empatou contra o Corinthians aqui no estádio Alfredo Jaconi. Certinho, então, Angélica. Antes de nós passar essa 31ª rodada, vamos lembrar que ontem nós tivemos o fechamento, né, da 30ª rodada com 3 partidas. A vitória do Palmeiras sobre o Coritiba por 4-0. O Botafogo venceu o Avaí fora de casa por 2-1. Mesmo resultado do São Paulo, que em Belo Horizonte venceu a equipe do América Mineiro. Teve jogos ontem, a rodada próxima começa já amanhã. Né, eletrizante essa reta final do Campeonato Brasileiro, tem jogos quase todos os dias. Pois é, né? Quando a gente vê, agora já vai terminar, tá sendo muito rápido, né? Exatamente. Então nós temos amanhã, 7 horas da noite, Cuiabá e Flamengo, às 9 se enfrentam Corinthians e Atlético Paranaense. Domingo, 11 da manhã, Internacional e Goiás em Porto Alegre, às 4 horas da tarde, 2 partidas, São Paulo e Botafogo, Fortaleza e Avaí. Às 6 horas, mais 3 partidas, Fluminense e América Mineiro, em Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Ceará, em Curitiba, Coritiba e Bragantino. A rodada termina na segunda-feira, às 6 horas da tarde, Atlético Goianiense e Palmeiras, às 8 horas daí, Santos e Juventude na Vila Belmiro. Então essa a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, reta final. Pedro, Oi. E só a gente trazendo também mais informações claro que dentro de campo tem tudo isso, mas o Juventude também vem mudando fora de campo, porque na segunda-feira a gente teve a saída do técnico Humberto Louser, e nesta semana ainda, na quarta-feira, hoje é sexta, quarta-feira, foi anunciado então também a saída do gerente executivo, Michel Alves, então não faz mais parte do Juventude, foi um comum acordo entre eles, até projetando para 2023, então o Juventude vai trabalhar aí numa questão de trazer um novo gerente de futebol, eles já estão à procura desse profissional, a gente deve ter também mudanças na própria coletiva. Quando foi anunciado, então, a saída do técnico Humberto, Oswaldo Pioner, vice de futebol, também falou sobre isso, que deve ter uma mudança até no departamento de futebol. O Pioner deve, né, ele ficou esse ano mais à frente disso devido aos problemas de saúde do presidente Walter Dalzotto Júnior, do Valtinho. Então, a gente pode ter algumas mudanças também em relação a isso nos próximos dias aí no Juventude. Então, ações que são necessárias, mudanças que são necessárias, já projetando aí um 2023 e essa final do Campeonato Brasileiro desse ano. Claro, até porque independente, né, se houver ou não rebaixamento, todos os clubes nessa época do ano já começam a projetar a temporada seguinte, porque faz parte, né, o planejamento, vislumbrar as competições que vão jogar. Com certeza. O Campeonato Gaúcho, por exemplo, é uma coisa certa, então, e vai começar mais cedo no próximo ano, né, a tendência começa já no dia 15 de janeiro. Exatamente. Então é importante
que já se tenha, seja visionário nesse sentido e projete o próximo ano. Muito bem, vamos virar a chave agora, sair para o profissional masculino, vamos para o profissional feminino. As gurias do Ju que entram em campo neste final de semana. E vem aí um dos adversários mais difíceis das meninas, né? Das gurias, que na verdade a gente sempre brinca, né? São 4 vagas para a próxima fase do Campeonato Gaúcho Feminino. E a gente diz, esperamos que uma já seja das Esmeraldas, o resto que lute para buscar as outras vagas. Mas as gurias entram em campo, então, neste domingo, às 9 horas da manhã, no campo Café da manhã vai ser cedo, hein? o campo da Frasle, aqui em Caxias do Sul, contra o Internacional, contra as gurias do Inter. Atuais vice-campeãs brasileiras, exatamente, né? Perderam para o Corinthians na grande final. Então, é um adversário difícil, inclusive teve o Grenal, foi nessa semana, final de semana, teve o Grenal e o técnico Luciano Brandalize, toda a comissão técnica das Esmeraldas foram lá, inclusive algumas meninas também foram lá para olhar, né, para já ter a sua análise de perto do próximo adversário, que é o Internacional. As gurias do Ju, que são líder do grupo C, né, que com 9 pontos, invictas na competição ainda, 3 jogos, 3 vitórias, não sabem o que é derrota, 100% de aproveitamento nessa competição. Eu ia dizer, não apenas invictas, como com 100% de aproveitamento. 100% de aproveitamento. O Internacional é o terceiro colocado com 4 pontos e tem 67% de aproveitamento. E depois, que é a 5ª rodada, o Juventude e as Esmeraldas vão pegar o Grêmio no domingo, dia 16, no Vieirão, às 3 horas da tarde. Então, faltam só esses 2 jogos para essa fase e aí já tem a classificação. Se as Esmeraldas ganharem do Internacional, já podem comemorar, já estão classificadas para a próxima fase. Muito bem, a nossa torcida aí para as gurias do Ju nesta partida contra as gurias do Internacional. É as gurias, é as gu do Ju. E falando nisso, Pedro, aproveitando esse momento também que a gente está falando do feminino, o Juventude lançou as camisetas em alusão ao Outubro Rosa, que estão sensacionais. Estão lindas e na loja do Juventude, na Nação Jaconeira, também no quiosque do Ju, no Shopping Világio. Então vale a pena, inclusive teve uma sessão de fotos com as meninas, com as Esmeraldas, com algumas das gurias, para fazer as fotos da campanha do Juventude. Então tá muito linda realmente, tem feminina, tem masculina, então é muito legal, né? Mais do que isso, o contexto do que é o Outubro Rosa. Eu ia dizer, ano passado até o Vitor Mendes foi o garoto propaganda da campanha, né? Esse ano é o Rafinha tirou as fotos com as meninas. É isso aí, é muito importante, né, gente, essa adesão. Você, mulher que tem mais de 40 anos, proteja a sua saúde, faça o exame, né, em prevenção e em combate ao câncer de mama, muito importante essa causa. E para quem tem menos também vale a pena fazer, né? Eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter, a saúde sempre vem em primeiro lugar, então não custa, né, a gente também fazer. Eu como mulher faço, então mesmo não tendo minha ainda mãe também. 40 anos, então vale essa dica também para a gente cuidar da nossa saúde, e Outubro Rosa vem para intensificar ainda mais esse cuidado. É isso aí, tá dado o recado. Bom, vamos agora trazer informações sobre os guris do Ju. Os campeões gaúchos sub-17, né? Nós estivemos lá sábado passado num show de cobertura da TV Papo by X-Play, com imagens, você assistiu, ouviu a narração, as reportagens, os comentários, e a gente tem uma matéria super especial sobre essa conquista. Pois é, não é nenhuma matéria, Pedro, é que na verdade, buscando tudo isso que a gente viveu com o Sub-17, com todas essas conquistas, a gente sabe que tudo são imagens que vão ficar. A TV Papo pôde proporcionar essas imagens para todo mundo. Para quem não estava no estádio Alfredo Jaconi, pôde acompanhar de longe. E para quem quer ter sempre uma lembrança dessas imagens, a gente também conseguiu proporcionar. E o Matheus Leduri e a Júlia, que trabalham na edição com a gente aqui da nossa super equipe da TV Papo by X-Play, conseguiram fazer um compilado de imagens fantásticas, com imagens de drone que a gente trouxe também, com o Antônio Lorenzetti, nosso querido Chimia, que conseguiu captar essas imagens. Então é para ser uma espécie de algo para ficar na memória. Um arquivo histórico. Um arquivo, algo para ficar, para todo mundo que quiser ver um pouquinho do que foi essa conquista, dessa competição, dessa campanha invicta da equipe Sub-17, com o técnico Felipe Dias, com toda
toda a coordenação da base, com o Lúcio, com o seu Adão, enfim, não vou citar os nomes porque são muitas pessoas, mas para coroar esses meninos que tiveram essa campanha invicta, não conheceram derrota na competição, então com um goleiro menos vazado, com um artilheiro, melhor defesa, melhor ataque, então é o momento da gente trazer isso e coroar realmente os meninos como campeão gaúcho do Sub-17. Pode rodar. Aí, os guris do Ju, né? Lindas, né? Ah, essas muito imagens bom, muito ficaram bom. muito lindas. Essa vitória incontestável, né? 3-0 sobre o Gramadense. E o título gaúcho, muito sucesso aos meninos aí na continuidade das suas carreiras, né? Tem uns que já estão ali no limite, já vão ir para a próxima categoria. Próxima categoria já é o Sub-20, outros né? que estão chegando agora no Sub-17 ainda vão ter o ano que vem também nessa categoria. Então, o grande abraço e o sucesso nas próximas etapas. E parabéns pelo trabalho, parabéns pelo empenho dentro de campo, por todo mundo. Eu acho que foi para coroar 11 anos depois do primeiro título e único título até então que o Juventude tinha ganhado dessa categoria. Agora o Memorial vai ter um lugarzinho especial para essa taça de campeão. E o Juventude se torna o terceiro maior campeão, né? A dupla Grenal em primeiro e em segundo e agora o bicampeão Juventude. Merece, parabéns, gurizada. Mas vamos então chegando ao final do nosso programa, trazendo o teu destaque final, Angélica. Então, gente, o nosso destaque final para o jogo do Juventude contra o Santos, né? Na segunda-feira. Então, a próxima partida fora de casa do Verdão, ainda no comando do técnico Lucas Zanella, interino, e toda a sua comissão técnica. Na entrevista coletiva, o Pioner garantiu esses 2 jogos para o Zanella. Eu acredito que vai depender de como vai também a equipe, né? Como o Juventude vai se postar em campo, a possibilidade de estender esse prazo do Zanella, porque até então não tem nada definido em relação a um técnico, em relação a algo, e sim um planejamento para o ano que vem. Como eu disse, algumas mudanças vão acontecer durante essa semana que vem lá no estádio Alfredo Jaconi, mas então já mais uma vez no comando do Lucas Zanella, e aí sim a projeção. Então, jogo Juventude e Santos, a gente ainda vai acompanhar os 2 últimos trabalhos do técnico Lucas Zanella, que é amanhã e domingo, porque o Juventude viaja domingo às 10 horas da manhã para esse confronto contra o Santos. Tá certo, nós estivemos, já vou te dar tchau, tá? Eu só vou trazer os nossos parceiros comerciais. Eu ia dizer que nós vamos estar depois, obviamente, vocês vão ver toda a repercussão do jogo, vai estar nas nossas redes sociais, a gente vai trazer todas as informações, resultados, enfim, na TV Papo by X-Play, também nos canais do Juventude. Com certeza. Muito bem, nós estivemos juntos com a X-Play Seguros, Eficienza, CTK Clube de Tiro e X-Play Celular. Eu, Pedro
Pedro Rossano, estive junto com a Angélica Varaschini. Na equipe técnica, o Leandro Morel, o Matheus Leduri e também o William Pelin. O gestor XPlay TV, Kleberson Portela, direção-geral de Alessandra Vergani e Fabiano Vergani. Até sexta-feira que vem, Angélica. Até sexta, Pedro. Um bom final de semana para você. Aproveite esse final de semana. Um grande abraço para você, torcedor. E fica sempre o nosso convite. Nos acompanhe nas redes sociais, a TV Papo by XPlay, no YouTube e Facebook da XPlay TV. Vai ficar o programa também para você ver quantas vezes quiser. E também no Facebook e YouTube do Juventude. Um grande abraço para vocês e um ótimo final de semana. Um ótimo final de semana e até a próxima sexta-feira. Valeu, tchau!